Então eu quero ter mais confiança, eu quero me sentir mais confiante. Se você para nessa paralela, porque tem outras paralelas, você se limita, porque confiança por confiança é apenas emoção. E não dá para você, um grande comunicador, se mover apenas por emoção. Quando você associa a confiança a um objetivo específico, fica muito mais fácil desenvolver um processo para você se comportar e se comunicar, que são processos diferentes na confiança, em qualquer lugar, de uma forma muito mais rápida. Porque quando nós falamos de 3 recursos para desenvolver mais confiança, o desenvolver mais confiança, ele precisa estar conectado com um ponto específico. Por exemplo, hoje, no Reinando nos Palcos, que é a nossa imersão presencial aqui na capital de São Paulo, nós só atendemos empresários, grandes líderes e às vezes aparece autônomos. Mas é difícil. Todos esses alunos, eles têm demandas profissionais com outras pessoas abaixo da hierarquia deles. Colaboradores, gerentes, outros líderes, na mesma categoria, sócios ou acima, dependendo do contexto desse líder executivo. Um VP, eu tenho um CEO. Todas essas pessoas lidam com pressão. A pressão que é estabelecida a partir de expectativas. Vamos colocar a partir de uma expectativa ou expectativas, quando tem mais pessoas nas salas. E quando eu associo desenvolver mais confiança para me posicionar, comportamento, e me comunicar, expressão, fica mais fácil. Então você tem que se perguntar, beleza, eu quero mais confiança. Para quê? Tomar decisões difíceis? Para quê? Conseguir apresentar dados em uma reunião importante, que seja em uma reunião ao vivo, que seja uma reunião presencial. Para que eu quero mais confiança? Porque se você se limita a desenvolver confiança para se sentir bem, olha isso, eu quero desenvolver confiança para me sentir bem, para eu conseguir falar. Isso é superficial. Logo, você não tem um caminho neural mesmo, um caminho lógico para construir um processo e desenvolver essa confiança muito mais rápido. É por isso que tem muitas pessoas assistindo muitos vídeos, indo atrás de muitos livros de comunicação, de persuasão, de negociação, e essas pessoas não se desenvolvem, porque elas estão atrás de um lugar totalmente emocional. Eu quero falar melhor, eu quero falar em público, eu quero tentar influenciar. Para quê? Você precisa ter muito bem definido para quê. Porque antes eu não conseguia, por exemplo, gravar vídeos. Pode não parecer, mas há 10 anos atrás eu tinha essa dificuldade. Eu tinha uma insegurança, eu me sentia um impostor. Eu precisava ter aqui um retorno de texto, eu precisava ter impressões do que eu criava para gravar. Então eu falava uma frase, eu precisava ler. Eu falava mais uma frase, eu precisava ler e salvava o vídeo com muitos cortes. Quando eu comecei a estudar de verdade comportamento e comunicação, eu descobri no processo de estudo, criando muitas associações, além da comunicação, fui para o stand-up, estudei o processo de criação de personagens como ator profissional, já me arrisquei em um processo de criação de peças, ou seja, como direção direta de teatro. Já fiz muitas palestras corporativas, já fiz palestras de CIPAT, que é a segurança do trabalho em muitas empresas grandiosas como Sadia, Coca-Cola. Eu já fiz muitas coisas pensando em uma: como desenvolver comportamento e expressão. E na busca de desenvolver esse comportamento e expressão, eu precisei desenvolver um objetivo, um ponto central para vincular essa confiança que eu tanto queria. Um ponto central que eu precisava, presta atenção nisso que é importante, desenvolver assertividade para um direcionamento específico. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Agora, eu quero desenvolver mais confiança para conseguir falar por mais tempo no palco, sem precisar usar de apoio slides. Então, eu passei exatamente 6 meses sem usar slide. Tudo que eu aprendi para desenvolver mais confiança foi buscando outros estímulos para atrair a atenção, reter a atenção e depois levar para uma conversão, que fosse um pitch para um produto, um conceito de uma ideia, ou até mesmo uma apresentação de um conceito que a empresa me contratava para palestrar. Como que eu fiz isso? Criando associações. Eu desenvolvi muita confiança improvisando, muita confiança trazendo o que eu sabia de formas diferentes. Eu desenvolvi uma habilidade incrível de conseguir palestrar e, no meio da palestra, não importa se surgisse do nada uma pergunta ou se eu provocasse esse estímulo de troca e interação, eu desenvolvi uma habilidade de interação
incrível. E tem pessoas que estão engessadas falando de uma forma e se alguém pergunta, essa pessoa é desestabilizada. Por que eu estou te contando isso? Falando de palco, eu fui desenvolvendo a confiança que é emocional para um comportamento que é concreto, baseado em etapas. Então você precisa entender para que agora eu preciso desenvolver confiança. O para tudo não existe. Não, quero desenvolver confiança para tudo, Cris, isso não existe. Quando os meus alunos chegam no Reinando nos Palcos, embora dê para aplicar todas as ferramentas para ir para a internet, não é o foco. Não é o foco. Imagina se eu pego, que não é nenhuma imersão, é um laboratório. Todos os alunos, e aí eu aplico um pouco de técnicas para destravar na internet, destravar no Stories, no Reels, destravar no palco, destravar em reunião, destravar em um momento de pressão. Não dá. A comunicação tem como base a especificidade, grava isso. Quanto mais específico no meu desenvolvimento eu sou, mais rápido eu cresço. Mais rápido eu me desenvolvo. Porque se eu entendo, presta atenção que isso é poderoso, se eu entendo que através da especificidade eu desenvolvo mais sinapses, mais conexões, mais processos de associações, mais rápido eu pulo, eu salto para um outro meio. Então, por exemplo, eu tenho alunos que precisam desenvolver mais habilidades como líderes. E aí, quando nós falamos de líderes, nós precisamos trabalhar o quê? A especificidade. Esse líder tem dificuldade de tomar decisões importantes. Esse líder tem dificuldade de sustentar os resultados ou a força que ele precisa para dizer para quem está na mesa cobrando, vai dar certo. Eu e a minha equipe vamos bater. Tem líderes que não conseguem se posicionar como os líderes, eles só têm a autoridade que o cargo dá. Mas na hora do comportamento e da expressão, eles falham. Então eu quero desenvolver mais confiança nesta fase. O que é a fase? Nesta semana, neste mês, nesse trimestre, nesse semestre, para conseguir conduzir reuniões.